Tudo bem, senhoras e senhores? Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gravação do nosso vídeo semanal. Que nem sempre é semanal, né? Mas a maioria das vezes é. Hoje eu quero falar um pouco nesta live a respeito da nossa condição de pessoas perdoadas por Deus. Porque eu vejo que muitas pessoas vêm ao Senhor, elas têm os seus pecados perdoados, elas são salvas, mas elas carregam um jugo muito grande do seu pecado passado e carregam também um jugo muito grande, às vezes, da religião. E não conseguem desenvolver a sua vida espiritual, não conseguem desenvolver o seu relacionamento com as pessoas, sem ali um sentimento de culpa, um sentimento de que é uma pessoa suja, de que é uma pessoa imunda, de que é uma pessoa detestável, de que é uma pessoa inferior, porque no passado fez tal coisa, ou porque deixou de fazer algum bem, ou porque fez algum mal. É óbvio que a palavra de Deus ela não nos dá carta branca para vivermos no pecado. E existem muitas coisas que se a pessoa fizer no passado, embora Deus perdoe, mas terá que dar conta diante da lei dos homens. Um crime, por exemplo. Mas a questão é que eu quero falar hoje a respeito do pecado em si e de como Deus trata com o pecado. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim, ou melhor, a partir do versículo 8, a partir do versículo 7, ou melhor, pegar aqui uma visão mais ampla. Se dissermos que mantemos a comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos a nós mesmos e não praticamos a verdade. Versículo 6. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos a comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade de Deus não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Então, se a gente disser que a gente não peca, que a gente não tem pecado, a gente está mentindo. Porque somos seres carnais, somos seres humanos. E a maldade habita no coração humano desde a sua mocidade, a palavra de Deus diz. E todos nós pecamos. Antes de vir a Cristo, depois de vir a Cristo, por um bem que deixamos de fazer, por um mal que fizemos. Mas a questão é que quando nós confessamos esse pecado diante de Deus, o Senhor Ele nos perdoa e Ele nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. E nós nos tornamos como se nunca tivéssemos pecados diante de Deus, sem culpa, sem mancha. A Bíblia diz em Isaías, vinde arrazoemos, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, se tornarão como a neve, ainda que sejam como o carmesim, se tornarão mais branco que a mais alva lã. Ele está falando, olha, ainda que a tua vida seja suja, ainda que você esteja pecado, ainda que você esteja com sua vida manchada, mas quando você vem a Jesus, você é perdoado e você se torna uma pessoa limpa. Eu vejo que tem muitas pessoas que mesmo depois de receberem a salvação, essas pessoas carregam consigo um peso do pecado, um peso da sujeira. Porque prejudicou alguém no passado, porque praticou uma abominação, um adultério, um homossexualismo, um aborto, um homicídio, assim, alguns pecados mais cabulosos, vamos dizer assim. Ou mesmo porque deixou de fazer algum bem. Enfim, não interessa o que foi feito, pode ser um mal grande ou um mal pequeno, mas a Bíblia diz, quem nos condenará se é Deus que nos justifica? Se o Senhor Ele está estendendo a mão, estendeu a mão e trouxe o perdão dos pecados e trouxe a purificação, quem é que pode nos condenar? O diabo não pode, mesmo que lance a memória, nem mesmo que traga. A palavra de Deus diz que somos justificados em Cristo. Não pelas nossas obras, mas pela obra que Ele fez por nós. O religioso, aquele que se acha juiz de todo mundo, ele não pode nos condenar. Porque a Bíblia diz para não se tornar juiz e árbitro entre os irmãos. Ninguém pode condenar o seu irmão, ninguém pode condenar um ao outro. Porque o Senhor é quem nos justifica. Agora nós precisamos tomar cuidado com uma coisa. A questão do pecado passado, ela já está resolvida, porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Ninguém pode nos condenar, porque é Deus que nos justifica.
Só que a Bíblia também diz para não tomarmos em vão a graça de Deus. O fato de que o Senhor nos perdoa, e mesmo hoje, depois de estarmos na presença dEle, quando pecamos, é o que o texto de 1 João está falando. Confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa. Só que o fato dEle perdoar os nossos pecados não nos dá a carta branca para vivermos no pecado. Não é aí, por causa que o Senhor nos perdoa, sempre que nós vamos viver pecando, porque a Bíblia diz que aquele que é de Cristo não vive pecando. Uma pessoa que tem prazer em viver em pecado, em viver pecando, existe uma grande possibilidade de que essa pessoa nunca tenha nascido de novo. Uma das maneiras de você saber se você tem dúvida da tua salvação, ou de você que está na dúvida, quer conhecer uma pessoa que é salva ou não é, uma pessoa que ela é verdadeiramente salva, que ela experimentou a graça de Deus, experimentou o perdão dos seus pecados, é que essa pessoa não tem prazer em voltar ao pecado. Pode até ser que peque, mas aquele pecado vai ser dolorido, aquele pecado vai lhe custar algo, vai custar muitas vezes o seu dia aí de tristeza, de dor. Porque o Filho de Deus verdadeiro, ele não vive pecando. Uma pessoa, quando ela tem prazer em viver pecando, em sair da presença de Deus, sai da igreja e vai para o pecado, tem mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Peca, não sente nenhuma dor, não sente nenhum incômodo, não sente nenhuma tristeza. Existe a grande possibilidade de que essa pessoa nunca tenha nascido de novo, de que essa pessoa sequer seja salva. Muitas pessoas, eu sei que nas igrejas está cheia de pessoas que vivem em pecado. Pessoas que dão golpe de propósito, pessoas que se prostituem de propósito, pessoas que veem pornografia de propósito, enfim, uma série de pecados. Mas a verdade é que se a pessoa ela está em Deus, ela não vive pecando. Ela pode até pecar como um tropeço, como um acidente de percurso, mas não é o seu modo natural de vida. O que é de Cristo não vive pecando. E a Bíblia também ela diz: se pela boca de 2 ou 3 testemunhas, quem negligenciasse a lei de Moisés era punido, sem dó e nem piedade, imagine quem calçar aos pés o sangue do Filho de Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então a questão do pecado ela já foi resolvida. Não temos que carregar culpa, não temos que carregar mágoa, não temos que carregar rancor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Porque a Bíblia diz: esquecendo-nos das coisas que para trás fica, avançamos para o alvo. Deixa o passado para trás. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Já foi resolvido pelo sangue de Jesus. Agora não é por isso, não é porque o Senhor nos perdoa, não é porque o Senhor nos purifica, que nós vamos viver pecando. Porque corre um sério risco de entrarmos nessa questão aqui que o autor aos Hebreus fala, de calçar aos pés o sangue do Filho de Deus, de negligenciar uma tão grande salvação. O Senhor, Ele nos ama, mas jamais podemos tomar em vão a graça de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Se essa palavra falou contigo, curte, compartilha, deixe seu comentário, que ficarei muito feliz. Fique com Deus e até o próximo vídeo.